Ele nasceu em Teixeira, desde cedo começou a desenhar, influenciado pelo irmão e alguns membros da família também. E aí seguiu para Patos, Campina Grande, acabou vindo morar em João Pessoa, virando esse grande artista plástico reconhecido no Brasil inteiro e também já fez exposições em vários países da Europa. Além disso, ele é escritor com 3 livros publicados e o nosso agente hoje tem o grande prazer de receber aqui esse grande artista plástico e escritor, Alberto Lacerda. Cara, muito obrigado por aceitar o convite. É sempre uma alegria estar te recebendo aqui. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá, Flávio. Que coisa boa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria saber um pouquinho de como foi que você começou, como foi que despertou essa curiosidade. Eu sei que já foi uma influência também do teu irmão, né? A sua família também gostava de pintura, de desenhar. E qual foi exatamente o momento que despertou isso em você? É uma infância tênue. Né? É uma coisa bem lá atrás, sabe? Porque meu irmão vivia desenhando na mesa e ele desenhava muito lentamente, muito cuidadosamente, muito minuciosamente. Ele usava muito borracha, apagava, ele só ficava satisfeito quando aquela linha saía perfeita no sentido que ele desejava. Então, quer dizer, ele desenhava e não gostou, apagava. Apagava. E eu ficava olhando aquilo, eu mal conseguia ver sobre a mesa o que ele estava fazendo. E essa foi uma das primeiras lições que eu aprendi na arte, foi que a borracha tem uma função incrível. Isso é interessante, viu? Mais tarde eu aprenderia a desenhar com elas e essa, digamos assim, essa técnica, por incrível que pareça, foi uma revolução dentro do meu trabalho, quando eu mais precisava dessa revolução para avançar e para sobreviver dentro da arte, o que não é fácil. É verdade. O que não foi fácil, mas eu consegui realmente, com essa técnica da borracha, desenhar com ela. Em vez de apagar, eu desenhava. Lacerda, você já em Teixeira começou a fazer os primeiros traços, tal? Como foi que você se tornou realmente um profissional? Porque você é um artista hoje que já expôs em vários países da Europa, tem um trabalho reconhecidamente primoroso, as pessoas adoram o seu trabalho, mas até você chegar lá, né, você deve ter decidido, teve alguma hora, algum momento da sua vida que você disse, não, vou viver dessa arte. Eu estudava engenharia. Aqui na universidade, eu estudava engenharia. E um belo dia eu fui à Universidade Federal da Paraíba, estava em obras. Eram os anos 60, né? Aliás, 70. Vivíamos aquela ditadura. O reitor era um general, coronel, não lembro direito, Milhado Martins. E eu fui dar uma volta por trás, eu escutei uns sons atrás do departamento onde eu estudava, e eu fui ver o que era aquilo. Eles estavam escavando, fazendo a alicerce de uma nova, para levantar uma nova parede. E eu olhei e vi um pessoal lá embaixo, numa situação de semi-escravidão, levando gritos de um homem que eu olhei era um engenheiro. Um homem que tinha um capacete branco gritando com eles lá em cima do negócio, como se fosse uma coisa assim que remonta ao Egito antigo. Eu olhei e disse, é para isso que eu estou estudando? Foi aí que tu disseste, não quero saber dessa profissão não. Não demorou muito não. Um belo dia eu saí da aula e com aquilo na cabeça, passou um ônibus e eu disse, e se eu pegasse esse ônibus e nunca mais voltasse aqui? O ônibus parou, as pessoas desceram e eu fiquei olhando e o ônibus saiu. De repente eu comecei a correr e peguei o ônibus. E nunca mais voltei na universidade. Abandonou mesmo, nem trancou a matrícula, né? Não. E fui morar num quartinho que tinha lá na Rua da República, lá embaixo, próximo à Praça da Pedra, um quartinho que Sim. O aluguel era baratinho, dava dando para eu pagar, eu tinha arrumado um emprego eu ajudava as fotos que existiam então a mandar suas encomendas para São Paulo, para
reproduzir aquele material em cores, era uma tecnologia que tinha surgido, né? E eu fazia esse trabalho e com esse dinheiro eu pagava essa pensãozinha lá da Rua da República e desenhava lá nas paredes do quarto os meus primeiros desenhos, né? Quer dizer, os primeiros desenhos foi na parede do teu quarto. Do quarto. E lembrei que meu pai fazia a mesma coisa. Meu pai desenhava nas pedras em Teixeira. Olha só que interessante. Meu avô desenhava nas paredes. Minha avó dizia que quando ele enchia todas as paredes do quintal, né, eles adquiriram muitas casas na Revolução de 30. Eles compraram a família Dantas muitas casas. Esse meu avô, que eu não cheguei a conhecer porque ele morreu 2 anos antes que eu nascesse, ele era um homem rico, né, e deixou minha avó numa situação razoável. E graças a ela, minha avó, eu ainda estou aqui conversando. Então, mas esse meu avô, ela me contou que o meu avô, ele depois que ele riscava todas as paredes, ele pagava alguém para apagar e limpar. Olha só. As paredes, aí depois ele... Lá vem mais uma vez a borracha, entre aspas. A borracha dessa vez o pincel, né? Ele voltava a sujar aquilo tudo, sujava com carvão. Então, eu tinha em Teixeira, eu tinha 5 calçadas vizinha à casa onde eu nasci, que eu podia sujar à vontade. Minha avó não dizia nada. Dava força. Ela tinha saudades e não confessava do meu avô, e eu relembrava o avô para ela. Por isso ela gostava muito de mim. Eu tive essa sorte, né? Eu acho que foi o primeiro prêmio de pintura que eu recebi na minha vida, foi esse. Então, era uma coisa assim que também eu ficava esperando que passassem os vendedores de carvão. Geralmente... Só para comprar carvão? Comprar não, eu não tinha como. Eu era menino, eu era uma criança de 5, 6 anos de idade. Ah, rapaz, era bem cedo então. Então eu acompanhava durante um certo tempo os carvoeiros, porque eles sempre caíam carvões. Eles amarravam com fibra a boca dos carvões. Sempre caía, sempre estava caindo aqui, ali caiu um carvão. Então eu juntava. Eu ia catando e juntava esse material. Eu tinha isso disponível lá em casa para desenhar nas calçadas. E às vezes também, eu disse isso outro dia aí, contei essa história. Em frente à casa, do outro lado da rua, moravam também as famílias Lassé, né? Que eram tio-avô, né? Do outro lado, mas eram considerados ricos, finos. Eles tinham vila romana, as casas eram construídas no estilo vila romana. E a gente aqui era considerado mais simples, muito mais modesto. Então eu pulava o muro deles lá, porque havia tinha uma casa com muitos jardins, e eu roubava os hibiscos. Hibiscos são flores vermelhas, que quando você esfrega, ela sai a tinta. Sai a tinta. Então eu tinha essa outra opção quando faltava carvão, era então, roubar na verdade, tudo começou na infância com o carvão, o hibisco, né? E o meu irmão, o meu pai e tal e tal. Então quando eu estou de volta para a Praça da Pedra, eu já estou aí com 20 anos de idade. Vou fazer 19, já 18. Pintando, já estava... 18. Estava começando justamente a fazer aqueles desenhos de tal. Confesso que quando eu comecei a desenhar assim, eu gostaria de relembrar um fato assim, que fazia uma homenagem também a uma pessoa importante daqui de João Pessoa, que é das artes plásticas, que é Seu Lira. Que tinha uma foto ao lado do Cinema Rex, e era um pintor maravilhoso. Foi na minha opinião... O pontapé que para você, foi um incentivo para você também. Foi um incentivo, porque eu trabalhava com... Eu recolhia os fotoacabamentos para enviar para São Paulo, para serem revelados pela Fuji Film. Então eu tinha contato com aqueles fotos, né?
E eu percebi que aquele senhor, que era dono do foto, ele tinha feito ele fazia retrato de pessoas a óleo. A óleo, a tinta a óleo. Essa prática existia realmente, antigamente, né? Existia bastante. Mas você vai falar disso aí, e daqui a pouco também eu quero saber um pouco dos seus livros. Sim. Daqui a pouquinho, porque a gente volta já já. Aqui tem uma João Pessoa que precisa crescer e de forma ordenada. Aqui tem discussão do plano diretor com planejamento para 10 anos. Aqui tem Câmara. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Aqui tem Emenda Cidadã. São mais de 50 milhões em 3 anos para obras como esta, aqui no Valentina. Aqui tem Câmara. Estamos voltando, nossa gente hoje entrevistando Alberto Lacerre, esse grande artista plástico e escritor que nos orgulha tanto aqui na Paraíba. Alberto, mas você estava falando em relação a Patos, era isso? Sim, nós fomos morar em Patos quando eu era ainda criança, eu já desenhava muito pelas calçadas, como eu tinha falado aí. E quando eu cheguei em Patos, eu me assustei com a quantidade de desenhistas que Patos tem. Sempre é uma tradição. Eu acho que é a terra que mais tem desenhistas na Paraíba e eu acho Olha só que coisa interessante. Aliás, a Paraíba tem isso, né? Por exemplo, a terra dos violeiros, Teixeira, né? Por ali, aí Patos, desenhista. Pessoal de jornalismo, de rádio e tal, é Cajazeiras, né? Não é verdade? Tem isso. Mas fala. Tem isso. Então, minha mãe me levou para... Apareceu um pintor lá dando aulas, que ele era um itinerante, e me levou para matricular. E quando eu entrei lá, ele estava inclusive fazendo um retrato de um prócer local, provavelmente o prefeito, aquele negócio. E haviam mais de 50 alunos na sala. E havia um rapaz, eles desenhavam todos assim, baseado em gibi, e o professor tal... Disse, e você, menino, faça um pato, vamos ver seu pato. Aí eu caprichei nesse pato, né? Quando mostrei para ele, ele olhou assim e disse, olha, traga ele lá. Aliás, os seus desenhos, cara, suas pinturas são maravilhosas. Cara. Eu percebi que deu uma experiência fantástica, que em 1963, com a morte de John Fritz Kennedy, uma bela noite eu resolvi influenciado por aquela coisa de Patos, de fazer o retrato de John Kennedy, de reproduzir o retrato de John Kennedy numa cartolina grande. Eu me lembro demais que passei a noite nesse negócio, todo mundo dormindo e eu desenhando aquele negócio e apagando com a borracha e corrigindo. No outro dia de manhã, quando eu acordei e fui olhar, eu estava concluído o desenho. Mostrei meu pai pegou aquilo, abriu. Fantástico. Olhou para aquilo, ele nunca me elogiou, meu pai nunca me concedeu nenhum elogio na vida. Aí ele disse, Zezinho Pintor está ali, num bar bem próximo, tomando uma.
Zezinho Pintor era o artista mais conhecido de Patos, era um profissional. Eu vou mostrar isso para ele. Aí, Já foi um elogio isso aí, né? já foi um elogio, claro. Aí levou e eu saí atrás, né? Então, Zezinho abriu o desenho lá na frente, tinha um bocado de giz. Esse Zezinho era figura folclórica, porque ele também era um contador de histórias, ele frequentava o Clube do Caçador, as histórias dele eram fantásticas. Ele mentia muito, né? Então, sempre tinha admiradores, gente, além da sua arte de pintar e desenhar. Então, ele elogiou bastante o retrato que eu tinha feito, e sem que ninguém percebesse, ele pegou uma moeda grande e me deu. Ninguém viu, eu botei aquela moeda no bolso, era uma moeda grande que me permitiu passar a semana inteira chupando picolé e tomando sorvete em Patos, porque é como se uma criança sobrevive em Patos, é dessa então, forma. É a cidade mais quente que existe. O primeiro salário artístico foi esse. Então, né? Foi o primeiro prêmio. Foi o primeiro prêmio. Aqui, ó. Queria mostrar isso aqui. Esse álbum de Alberto é fantástico, né? Tem algumas pinturas dele aqui, ó. Será que dá para pegar a TV aí? Ou a gente... Olha que trabalho primoroso. Aqui eu tô salteando aqui, viu, gente? Você fez exposição na Espanha, em Portugal, foi também para a França, né? Ficou reconhecido como um dos grandes artistas plásticos do Brasil, mas também você tem um lado escritor. Então você tem 3 livros publicados, é isso? Tenho 3, 3 livros e está com o projeto de fazer mais um, não é isso também? Esse ano, né? Ainda. Não sei se vai dar tempo. Está aqui os livros de Alberto Lacerda. Esse aqui. Esse foi o primeiro? Esse é poesia. Esse aqui é o de poesia. Não foi o primeiro. O primeiro está esse aqui, esgotado. A Substância Brown. Contos. Contos? Livro de contos. Livro de contos. E o terceiro que você não trouxe é de poesia também? Não, é um romance. É um romance. E o que está praticamente no prelo é um livro de. Volta a ser um livro de contos, só que novela, né? Tem um conto grande, esse que eu estou para publicar. Então você passeia por várias vertentes da literatura, né? Quer dizer, você faz crônicas, faz contos, faz poesia, né? Isso é interessante, né? Porque abre um leque. Para o ano que entra, eu tenho programado um livro de ensaio histórico. Ensaio histórico. Muito bem. O material já está pronto. Eu tenho inédito, mas em relação a, eu tenho 2 romances inéditos. Em relação à pseudo-revolução de 30, não. Não. Nesse que eu estou, esse próximo que vai sair aí, o Dom Pepe e as Três Dantas, é o título dele. Esse, na verdade, é o título de 2 contos que preenchem o conteúdo do livro. Esse As Três Dantas é um livro de... Quem são as Três Dantas? As Três Dantas são 3 figuras que eu vi na minha infância, na casa da minha avó, e eu suponho que elas são aquelas que eu tinha visto, que a minha avó relatava como filhas de Dr. Sérgio Dantas, no momento em que ele recebe o dinheiro das casas que ela comprou, dizendo o seguinte: passa o cobre, cordeira, que os macacos estão subindo a serra. Eita. Um momento crucial, né? Os macacos eram a polícia? A polícia. Foi exatamente naquele processo. Aquelas 3, são as 3 Dantas, eram 3 crianças. Que uma delas mataram, foi isso? Não foi não? Não. Na Revolução teve uma delas foram presas, né? Mas foram soltas depois. Foi solta. Aí você retrata isso aí e traz esse ensaio Sim, histórico. Mas não é exatamente um ensaio. É um ensaio, é um memorialismo, de certa forma, até poético, sabe? Não tem esse intuito de refazer a história, não. Sim. Você usa ficção também dentro? Não. Ele não tem então ficção. Você retrata o fato real. Os fatos que aconteciam reais. Certo. É verdade. Certo. Então deve ser muito interessante, viu, esse livro? Esse conto, é um conto pequeno, 35 páginas, né? O outro que trata dos ciganos da Eslováquia é maior, é uma novela. Então é o livro que eu tenho para lançar agora, porque ele está pronto e eu quero publicar logo, sabe isso. Alberto, me fala uma coisa, assim,
Qual foi o momento mais importante da sua carreira como artista plástico, como pintor? Você tem aí algum momento que você acha que é diferenciado de todos eles que passaram? Eu tive alguns momentos muito importantes, sabe? Tem uns assim, revestidos de prestígio social, mas eu não considero. Eu considero como importante o prêmio de Zezinho Pintor. O prêmio Zezinho Pintor é o primeiro. Eu considero esse mais importante, por exemplo, do que o ano passado. Simbólico, né, bicho? Foi muito forte, né? Forte. Foi naquele momento que você mais necessita, uma coisa assim que mudou minha vida, né? Por exemplo, o ano passado eu ganhei um prêmio onde meu trabalho foi parar na ONU e foram feitas cartilhas com a capa do meu quadro, que foi distribuído para 90 países. Olha só que coisa interessante. Né? Quer dizer, um prêmio, assim, de certa forma, importante. Importante, claro, que você está em 90 países. Mas eu continuo achando o prêmio de Zezinho Pintor melhor. Com toda certeza que foi aí um incentivo para você Foi o receber começo esse. da vida. Para você receber esse outro aí, né? Foi o começo Claro, da vida, né? sim, dependente desse, né? Tudo tem um começo. E o começo, quando ele tem essa simbologia tão forte, né? De uma semana aí de picolé, para você, não tem igual, não. Não é porque Zezinho era o príncipe, era o rei das artes. E ele, ao me fazer isso, ele praticamente me adotou, né? Em Patos, que era a terra dos grandes desenhos. Hoje você trabalha, tem um ateliê em casa, como é que você funciona? Funciona em casa, eu trabalho aqui, temos um ateliê em casa, é muito reconfortante isso, né? Recebe visitações? Recebo visitações, estamos inclusive abrindo lá agora uma escola de arte no andar de baixo, né? Que eu dei aulas de pintura durante uns 30 anos aqui, mas eu não... Aonde é que você deu aula? Eu dei aulas em vários locais aqui, eu dei na Galeria Gamela, sim, em vários locais, durante 30 anos. Até um momento que eu larguei, eu cansei porque de repente as coisas, eu percebi que havia pessoas que não estavam interessadas em aprender, estavam interessadas em ganhar dinheiro. Aí eu me decepcionei e me afastei. Mas vamos retomar as aulas ali na nossa residência, no Miramar, com outros professores. O Álvaro Neves vai ser o professor. Ótimo. Né? E isso aí é projeto já para imediato? É para o começo do ano que Ótimo. E alguma exposição, assim, agendada que você... No momento nós temos a exposição no Pain de Sucre, em Lyon, né? Nós estamos lá, na França. E essa exposição deve se encerrar daqui a uns 2 meses, é uma exposição longa, individual. E estamos recolhendo uma exposição que fizemos recentemente no Hotel Globo. Certo. Que encerrou agora e estamos recolhendo o material. Essa exposição de Lyon vai para alguma outra cidade da Europa ou não? A Fátima é quem vai decidir. Ela é minha agente, a Fátima Michel. A Fátima, ela se apaixonou primeiro pelo quadro, né? Para depois... Sim, depois a história Tem uma história aí interessante, né? Ela olhou esse quadro e disse, poxa... Ela se apaixonou primeiro pelos índios. Pelos índios do quadro. Pelos índios dos quadros. Aí depois quis saber quem era esse cacique. Tanto que ela um dia desse, ela tornou-se madrinha de um índio, né? Não é, Fátima? De Bahia da Traição. Quer dizer, sempre mantendo esse vínculo com o indígena. Essa coisa, o xamanismo. O xamanismo, e a gente precisa levar em consideração a nossa riqueza genética, minha, sua, sim, de nós, do paraibano, do Brasil, né? Eu descendo de índio, a Fátima descende de índio. Todos nós descendo de negros, eu descendo de franceses, eu descendo de muçulmanos. A gente é o país mais misturado, né? Assim, miscigenado do mundo é o Brasil, né? Porque aqui já frequentava espanhóis, franceses, né? Tivemos invasão holandesa, quer dizer, a influência já no sul é alemã, italiano, né? Mas a riqueza genética é nossa, a multiplicidade é nossa. Pois é, aí vem os índios que a gente tem aqui, ecleticamente,
E os negros, escravos e tal. Quer dizer, a gente tem tudo, cara. Tem tudo, tem tudo. Inclusive, isso é um fator diferencial. E de riqueza, né? De riqueza e está dentro do genética. seu trabalho também isso, né? Sim, eu acho. Eu já vi assim, quadros seus que remetem a isso. Né? Isso é muito interessante. Né? Está dentro do sangue da gente também, né? Flávio, essa riqueza genética por mais que, digamos assim, os movimentos preconceituosos e racistas queiram subjugar, não vão conseguir. Sem dúvida. É verdade, sem dúvida. Não vão conseguir. Coisa boa, coisa boa. Me diz uma coisa. Para João Pessoa, já tem data para o lançamento do novo livro? Não. Não. Porque esse livro, ele está em projeto. Ele está em projeto do âmbito cultural. O livro está feito. Mas assim, ele está para ser aprovado nos editais? Nos editais da Funjop. Né? Então, mas eu acho que ele vai ser. Eu pedi, digamos, a premiação menor, mais barata e tudo, para não pesar e deixa para lá. E acho que vai ser aprovado. E esse livro deve estar sendo lançado lá para março, por aí. Né? Por aí, primeiro semestre. Então, gente, vamos ficar ligados aí no trabalho de Alberto Lacerda, esse que é um grande artista plástico. O trabalho dele é primoroso na pintura, o trabalho dele é primoroso também na literatura. Vamos ficar ligados e acompanhá-lo, porque é importante a gente estar antenado na cultura paraibana. Alberto, muito obrigado por você ter aceito o convite. Tá? Muito obrigado por Volte sempre, alegria sempre te receber. E vou estar aqui torcendo por você. Me avisa, viu, do lançamento tanto do livro como também da nova exposição. Beleza? Será um prazer. Obrigado pela tua presença. Nossa gente volta na próxima sexta-feira, sempre às 19h30. Lembrando que às 8 horas da manhã, esse programa também é exibido na sexta-feira também pela Rádio Câmara 88.7. Se liga, gente, quando for para o trabalho, já vai escutando o que é que o entrevistado vai falar à noite. Beleza? Beijo para vocês. Até a próxima sexta-feira.